Olá, alunos do oitavo ano. Eu espero aí que vocês estejam bem, né? Nós tivemos há pouco, então, o nosso momento da pós-aula, onde a gente estava realizando a correção das atividades, né, das últimas aulas, a respeito do processo de fecundação, gravidez e parto. E agora, né, nós vamos iniciar um conteúdo novo. Nós vamos começar a trabalhar um pouquinho a respeito da parte de sistema solar, a respeito da dinâmica da Terra, por exemplo, tá certo? Então, conteúdo completamente novo. Nós entramos, então, agora dentro de um outro eixo na disciplina de ciências. Então, na nossa aula teórica de hoje, né, a gente vai dar início a esse estudo em relação ao universo, em relação à Terra, e nós vamos começar, então, trabalhando a parte da rotação e a translação, né, da Terra. Então, nós vamos começar pela parte mais simples e depois o conteúdo aí vai dando uma aprofundada seguindo essa dinâmica, tá certo? Então, façam as anotações necessárias no caderno de vocês, do que vocês acharem que é mais importante, né, algum conceito, alguma coisa que vocês gostarem. Se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo no particular, né? Que eu irei atender a cada um de vocês, certo? Lembrando que a gente já passou da metade aí do terceiro bimestre, né? Nossas aulas ainda continuam remotas, então é extremamente importante que vocês estejam, né, acompanhando a todas as nossas videoaulas e que vocês estejam realizando as atividades. Então vamos lá começar a nossa aula. Então nós temos, né, que falando primeiro a respeito da parte do movimento de rotação. Então nós temos que o planeta Terra, né, ele realiza um complexo movimento que pode ser dividido em dois componentes, como a rotação, né, e a translação. Lembrando que, né, que o planeta Terra ele está inserido no sistema solar, né, e que a nossa galáxia ela é a Via Láctea. E nessa Via Láctea nós temos o planeta Terra e outros 7 planetas, né? Totalizando aí um total de 8 planetas, né? E que esses planetas eles estão posicionados em grau de proximidade com o Sol. Então nós temos ali que primeiro, mais perto, nós teríamos Mercúrio, depois nós temos o Vênus e terceiro lugar ali nós temos a Terra, né? Em relação à proximidade do Sol. E que esses planetas, né? Eles estão girando, né, ao redor do Sol. E esse giro aí é o que marcam os anos, que a gente vai conversar um pouquinho aí mais pra frente, tá bem? Mas vocês precisam entender que esses planetas eles estão em movimento e não o Sol. Então nós temos, né, que a rotação é o movimento que o nosso planeta, né, o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, né? E que ela está inclinada, que esse eixo, né, ele está inclinado em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, o giro completo, né, do planeta aí, marcando o dia e a noite, ele tem uma duração aproximada de 24 horas. Vale lembrar, né, que a gente aproxima esse valor. Ele daria 23 horas e 56 minutos ali, né? Mas não teria como montar um relógio com 23 horas e 56 minutos. Então a gente faz essa aproximação, tudo bem? De 24 horas. E esse movimento de rotação, como eu havia dito, né? Ele faz a sucessão dos dias e das noites. Então, enquanto está dia de um lado do planeta, né? Do outro está noite e depois inverte, né? O dia que estava claro vai ficar escuro e o que estava escuro irá ficar claro. Então, esse movimento ao redor do seu próprio eixo, a gente está chamando de rotação. E daí nós temos aqui algo bastante interessante, que é o que a gente chama de movimento aparente do Sol. Que, na verdade, esse movimento aparente do Sol é uma impressão que o Sol muda a sua posição ao longo do dia. Então, se a gente ficar observando ali, até mesmo pela questão da sombra, né, parece que o Sol está mudando de posição.
Mas, na verdade, como eu havia dito, isso só é uma impressão. Quem está se movendo ali, né, é o planeta Terra, tanto através do movimento de rotação, como através do movimento de translação. O Sol, ele não, que é uma estrela, né? O Sol, ele não está em movimento, tudo bem? Isso é bastante importante. Então, apesar de parecer, esse movimento ele não ocorre. Então, nós temos aqui, né, mostrando aí, né, essa divisão do dia e da noite. Então, reparem que o planeta ele possui um eixo, né, de inclinação. A angulação da inclinação vocês não precisam guardar, né, mas só saber que existe. E que nós temos, então, aqui na região mediana, né, essa linha do Equador, que faz essa divisão da parte norte e da parte sul. E que devido a esse eixo de inclinação, né, nós temos que a incidência da luz solar ela varia de uma região para outra. Reparem que a região do Equador ela está recebendo uma incidência solar maior e que a região tanto do Polo Norte como do Polo Sul acaba recebendo uma incidência luminosa menor. Tanto é que nessas extremidades do planeta, né, é frio e tem neve. Tudo bem? E nós temos aqui, então, esse movimento aparente do Sol. Eu coloquei uma imagem, então, só para vocês verem como funciona. Então, nós dizemos que o Sol, ele nasce, né, a leste, por volta aí das 6 horas, e ele se põe a oeste por volta das 18 horas. E que às 12 horas, né, na metade do dia, ele está bem nessa região mediana. Mas como a gente viu, isso é um movimento aparente do Sol. Na verdade, não é ele que está fazendo esse deslocamento. Quem está realizando esse deslocamento, né, é a Terra através do movimento de rotação. O Sol está ali paradinho, tudo bem? Então, não esqueçam que quem se movimenta é a Terra. Daí nós temos, né, falando um pouquinho a respeito do formato da Terra e também da incidência luminosa. Nós temos que a Terra tem um formato esférico, não é uma esfera perfeita, né? Apesar que didaticamente falando, a gente desenha como uma esfera perfeita, mas a gente sabe que não é. E assim os raios solares atingem o planeta com ângulos diferentes, como eu havia dito, né, no slide anterior, fazendo com que a intensidade de luz solar varie de uma região para outra. Então nós temos, né, alguns limites, né, alguns trópicos aqui no planeta. Então reparem que o Sol vai atingir com maior incidência, né, essa região próxima ao Equador, que conforme a gente vai indo para as extremidades, né, norte e sul, essa incidência luminosa ela diminui. Então, tanto no círculo ártico como no círculo antártico, né, a incidência luminosa vai ser bem menor, e nesses locais, então, é frio. E nós temos ainda os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, que recebem uma intensidade luminosa intermediária quando a gente faz a comparação com a linha do Equador. Depois nós temos o movimento de translação. Então, enquanto a rotação era o giro aí do planeta em torno do seu próprio eixo, né, que demorava aí aproximadamente 24 horas, o movimento de translação ele é mais demorado. É um movimento, então, que a Terra realiza, né, ao redor do Sol. Essa trajetória a gente chama de órbita terrestre e ela é aproximadamente circular, né? Então, todos os 8 planetas da nossa galáxia, né, da Via Láctea, fazem esse movimento de translação. Só que o tempo, né, de demora em relação a anos da Terra, ele é bastante diferente. Alguns planetas demoram muito tempo para conseguir realizar esse movimento. Em relação à Terra, né, que é o nosso foco, a duração é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Novamente, né, não teria como ter um calendário com essas 6 horas picotadas. Então, a gente deixa aproximado nos 365 dias. Porém, contudo, entretanto, né, a cada 4 anos,
nós temos o ano bissexto. Porque o que acontece? Todo ano vão sobrar 6 horas aqui, né? Porque são 365 dias e 6 horas. E se a gente somar essas 6 horas de 4 anos, 6 com 6 dá 12, com mais 6, 18, e mais 6, 24. Então, a gente fecha um dia completo. Então, no ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos, nós temos um acréscimo, né, no calendário de um dia. Então, no ano bissexto, ao invés de ser 365 dias, nós temos 366. Vai ser um dia a mais no mês de fevereiro. Então, lembrem que esse fenômeno acontece a cada 4 anos, né? E que ele ocorre devido a essa sobra aí entre aspas, né? Dessas 6 horas. Então, para elas não ficarem perdidas, elas são acrescentadas aí, né? Nesse dia, a cada 4 anos. Tudo bem? Continuando aqui, né? Então, nós temos também a respeito um pouquinho das estações do ano. Então, todo ano, né? Nós passamos por 4 estações, que é o verão, o outono, a primavera e o inverno, que vão durar aí aproximadamente 3 meses, porque como são 4, né? 4 vezes 3 dá 12, fecha aí certinho o ano. Só que nós sabemos que hoje em dia, devido à questão do aquecimento global, né? Causado aí pelo ser humano, o efeito estufa, que essas estações elas vêm estando um pouco aí desreguladas, entre aspas. Então, por exemplo, falando agora de 2020, nós tivemos o inverno, né? Que não foi lá bem inverno, que quase não fez frio. Se a gente pegar aí anos anteriores, na época dos pais, dos avós, né? O inverno fazia frio. Esse ano quase não teve, né? Então isso está um pouquinho desregulado. Mas essas datas de passagem de uma estação para outra, elas são definidas pelas posições da Terra em seu trajeto ao redor do Sol. E a gente faz uma denominação, né, dessas épocas de solstício e de equinócio, tudo bem? Então, quando a gente tem o solstício, ele corresponde à posição da Terra, né, em que há a maior diferença entre a incidência de raios solares nos hemisférios, tudo bem? Então, cada um dos hemisférios está recebendo, né, uma incidência de raios solares diferente. Isso é um solstício. No equinócio, devido aí à posição da Terra, né, os dois hemisférios eles vão ser igualmente iluminados pelo Sol. Daí eu coloquei aqui a imagem, né, que mostra tanto esse solstício como o equinócio. Então, nós temos o solstício de junho, né? Que nós vamos ter ali o trópico de Câncer voltado para o Sol. Nós temos o equinócio de setembro, né? Que o Equador vai estar voltado para o Sol. Nós temos o solstício de dezembro, né? Que o trópico de Capricórnio vai estar voltado para o Sol. E nós temos depois o equinócio de março, onde o Equador, né, vai estar voltado aí para o Sol. Lembrando então que no solstício as incidências luminosas elas serão diferentes, né? Enquanto que no equinócio a intensidade luminosa, né, como está pegando bem na região mediana, na região da linha do Equador, a intensidade luminosa ela vai ser igual. Então eu espero, né, que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, dessa nossa primeira conversa em relação ao universo, em relação à dinâmica da Terra, né, a parte aí dos movimentos que o planeta realiza. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo, né, a cada um de vocês. No mais, tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.